Falando agora do Goiás, que joga amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? Qual o tamanho do favoritismo do Goiás diante da Ferroviária? Mas antes, gente, não esperem um adversário morto, não. Olha o que a Ferroviária já produziu nessa temporada 2025 na segundona. Eu confesso pra vocês que a Ferroviária é uma das equipes que mais me surpreendeu. Porque eu esperava uma Ferroviária lutando contra rebaixamento. E não é isso que tem acontecido. Olha a campanha do time paulista Eduardo Cabral. Coloca na tela do canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia, a campanha da equipe da Ferroviária nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que até o momento produz muito, né? Produz muito. Já venceu o Atlético, já conseguiu bons resultados na temporada. Enfim, mesmo assim, o Goiás é favorito, a gente não tira isso do Goiás, porque o Goiás é o líder da competição e joga em casa, onde tem apresentado futebol extremamente relevante. Ô, meu querido Gé Lopes, qual o tamanho do favoritismo do Goiás amanhã diante da Ferroviária? Mais uma partida decisiva, valendo para o Goiás a manutenção da liderança e mais 3 pontos fundamentais na luta pelo acesso. Qual o tamanho do favoritismo esmeraldino, Gé Lopes? 12-13. Tiago, por jogar em casa, por estar na liderança da Série B, o favoritismo é grande. Mas o fato de ser favorito não quer dizer que a vitória está garantida, né? Série B, a gente percebe que existe muito equilíbrio, existe pouca diferença entre os melhores e os piores clubes que disputam a competição. Não dá para falar assim, esse time é muito melhor que o outro. Nessa Série B de 2025, isso pouco acontece. Como você bem disse, a Ferroviária começou muito mal. Durante as primeiras rodadas da Série B, ela ficou ali na lanterna, né, disputando a lanterna, ficou no Z4. E de repente ela reagiu. Ela está numa crescente. Então vai ser um jogo difícil para o Goiás. O Goiás tem que voltar a jogar o jogo, aquela qualidade de jogo que teve contra o Avaí e, sobretudo, contra o Coritiba. Se jogar aquele futebol, vence a partida, eu não tenho dúvida. O problema é jogar como jogou contra o Paysandu. Foi uma partida muito ruim do Goiás. Sobretudo na criação de meio campo, na atuação dos seus atacantes. O Pedrinho foi o único ali que salvou, mas mesmo o Pedrinho não conseguiu jogar o que estava jogando antes daquele jogo contra o Paysandu. E eu espero que o Goiás volte a apresentar o grande futebol que apresentou contra o Coritiba. Se fizer isso, Thiago, ele é favorito e vai vencer o jogo. 2h14 da tarde agora, debate das feras, oferecimento Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 do estado. Aproveite na Vez Aparecida. Novo Citroën Aircross 2025, SUV mais charmoso do mercado. A partir de R$ 109.990, pertinho do Buriti Shopping. E também, meus amigos, Sopema. Referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Certificação ISO 9001, selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. Olha a escalação do Goiás aí na tela do YouTube, 2h15 da tarde agora, 2h15. Provável escalação do Goiás com Tadeu, Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e o Lepo, improvisado de novo. Juninho, Rafael Gava e Marcão. Pedrinho, Anselmo Ramon e o Wellington Matheus, técnico, o Wagner Mancini, né? O time da Ferroviária com Denis Júnior, ex-Vila Nova, Lucas Rodrigues, Maicon, Eric Melo, o Ricardinho, ex-Vila Nova e Goiás, Netinho, o Thiago Lopes, que é o craque do time, e o Albano, ex-Goiás e Aparecidense, né? E Vila também, revelado na base do Vila. Na frente, Juninho e também o Cardão, que faz um começo de Série B espetacular, a ponto do São Paulo buscar informações em relação ao Cardão. O time da Ferroviária não é bobo, é um time interessante. Mas o jogo é aqui em Goiânia, o Goiás vive uma baita de uma fase, um momento maravilhoso. Qual o tamanho do favoritismo do Goiás para manter a ponta e conseguir mais uma vitória nessa Série B do Brasileirão, maestro? Pra mim é grande, justamente por tudo isso que você falou, por jogar em casa, vai ter casa cheia, certeza, o torcedor esmeraldino tá empolgado e tem que estar empolgado, porque o time tá correspondendo, é à toa que é o líder da competição, o time evoluiu muito nas mãos do Mancini, o Mancini já achou o time ideal, a escalação do Mancini, se você não colocasse na tela, nós saberíamos aqui de cor. O torcedor esmeraldino já sabe, tem a volta do Marcão ali, pra mim é mais jogador do que o Gonzalo, vem conseguindo melhorar a
suas atuações nos últimos jogos. O próprio William Lepo, improvisado, o último jogo que ele fez na Serrinha, improvisado, ele jogou bola demais contra a equipe do Coritiba. O meio campo do Goiás, que era um meio campo que era pouco produtivo, conseguiu produzir muito mais. Lógico que ainda falta um ajuste melhor, principalmente do lado ali do Wellington Matheus. O Wellington Matheus tem que se soltar mais, tem que aparecer mais, tem que produzir mais, né, entregar mais pro Goiás, mas fora isso, Pedrinho vive uma fase maravilhosa, o Anselmo Ramon, por mais que não tenha feito os gols, é um atacante que incomoda, então eu vejo que o favoritismo do Goiás é grande, o sistema defensivo do Goiás tá muito sólido, tá se defendendo muito bem, o Goiás é um time que toma poucos gols, do outro lado tem um adversário que tem suas particularidades, tem seus jogadores que estão ali se destacando, mas num todo o time do Goiás é mais time e tem que saber, e tem feito muito bem o dever de casa no Goiás nos últimos jogos em casa, contra o Avaí, contra o Curitiba, jogou muita bola e a gente espera amanhã, mais uma vez, esse desempenho do Goiás. E principalmente, a gente conhece os pontos fracos de alguns jogadores do Ferroviária, e aí a gente pode citar o Denis Júnior, que é um goleiro, que tem extrema dificuldade para sair do gol. Para mim, dentro do gol é um bom goleiro, mas tem dificuldade. Então a bola parada pode ser uma arma forte pro Goiás. Tem que saber utilizar, tem que forçar essa bola aérea ali mais em cima do goleiro Denis Júnior, que ele tem essa dificuldade, e o Goiás tem bons jogadores aí nessa bola aérea, então eu vejo que o Goiás é favorito e a tendência é que continue líder isolado da competição. 12h19, debate das cenas, oferecimento, precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. Cobiqueto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. Entrada facilitada em até 24 vezes do cartão de crédito. Pense bem, vai de Honda com a Tecar. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. E também família Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre na loja, compre também pelo site. Estamos agora aqui com 343 likes, gente. Mais 57, sai outro par de ingressos. 57 likes, outro par de ingressos no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Atenção, hein? Mais 57 likes apenas. Denergias da Silva, quer ingresso. Tem que deixar o like, a gente não bateu aqui a nossa meta. Geraldo Souza, tá ligado com a gente também. Diego Marques mandando aqui um Vila. Valdir Reis, boa tarde a todos. Vamos Verdão da Serra. Atila Almeida de Oliveira também tá ligado aí, Vila Novense. E o Paulo Seabra também tá curtindo a gente aqui, dizendo que o Marcão finalmente voltou a jogar bem. Ô, meu queridíssimo Ney Ladeira, quero a tua opinião também, porque assim, o time da Ferroviária, ele é uma surpresa positiva até o momento na competição, isso daí não tem como a gente negar, tanto que quando a Ferroviária foi jogar com o Atlético, a gente não conhecia muito a equipe paulista, né, e a nossa visão é que seria até uma partida razoavelmente fácil, e não foi. A Ferroviária foi lá, se aproveitou das falhas do Atlético, e naquele momento tirou a invencibilidade atleticana, venceu a partida. E depois a Ferroviária venceu outras equipes também cotadas, né, como favoritas. O Coritiba mesmo perdeu também para a equipe da Ferroviária. Mas o Goiás é o Goiás. O Goiás vive uma fase muito boa, um momento maravilhoso. O time está jogando bem em casa. O time tem convencido em casa, tem boas peças. Diante de tudo isso, Ney Ladeira, o que preocupa nessa equipe paulista, né? E a tendência é de mais uma grande vitória do Goiás nessa Série B jogando no estado da Serrinha, Neizinho? 12h20. Olha, Thiago, mesmo com esse crescimento, né, da Ferroviária, né, essa surpresa, eu vejo o Goiás como muito favorito. O fato de estar jogando na sua casa, obviamente, lhe favorece. Mas o Goiás é um time que cresceu. Hoje tem atitude, tanto jogando na Serrinha ou fora de casa, a gente vê um comportamento muito bom desses jogadores, uma organização tática. Alguns jogadores já começam a aparecer também no que se refere à parte individual. Isso é muito importante para um clube, né, exatamente para quebrar, né, uma defesa sólida, por exemplo, um time que vem mais fechado. Então, nas jogadas individuais, como o próprio Pedrinho, né, o Juninho está aparecendo bem, o Gava aparecendo bem, o Wellington Matheus, como disse o Tim também, eu vejo que precisa ainda crescer, mas é um time que está muito bem organizado. O conjunto do Goiás está falando mais alto. Então, por isso, eu acredito que, com todas essas possibilidades, né, que a gente sabe que poderá acontecer durante a partida, o fator campo também, obviamente, vai beneficiar pela presença do seu torcedor. Então, eu vejo o Goiás muito favorito.
Muito bem, 12h21 da tarde agora, 12h21. Come quieto, sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade, 3255-4040. Belcar Caminhões, nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de cargas para longas distâncias, com mais tecnologia, eficiência e agilidade. 6232-399600. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. Família, toda a linha Honda HR-V com bônus de R$10 mil no seu usado ou taxa zero. Tudo em 24 vezes. Emplacamento de graça. Vá de Honda com a Tecar. Lojas no Jardim Goiás, Santa Genoveva e também na cidade de Anápolis. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E Operação Aprova Crédito realiza Construtora. Seu AP com parcelas menores que aluguel. Realiza Construtora. Você sonha, a gente realiza. Acesse simuladorrealiza.com.br. 12h22, Matheus Costa, mexe com esse negócio não, fera, tamo junto. Vinícius Souza tá ligado também, Caio Oliveira, Thiago, mande um abraço aí pra torcida do Anápolis. Ô Caio, um abraço aí pra toda a torcida da Manchester Goiana, do Galo da Boa Vista, a segunda maior equipe de Anápolis, atrás apenas da Anapolina, a chata mais gostosa do mundo. Geraldo Souza tá ligado com a gente também, Rei Martins, Jaime Gonçalves Borba, em Tiros, Minas Gerais, torcendo para o Vila Nova. Alô, Jaime Gonçalves Borba, obrigado pela audiência. Paulo Jajá, boa tarde, mestre Thiago Menezes, ligado aqui na Papelaria Oficial, junto com meu irmão Nando Jajá, sempre ouvindo vocês. Amanhã estou firme e forte no estádio da Serrinha com a primeira-dama, sempre companheiro fiel. Grande Paulo Jajá, beijo também no Paulo Neto, viu? Aquele abraço pra você. Agora, um dado que me chama a atenção, Tim, é o nível de evolução do Goiás. É o que eu fico muito ligado nas equipes. Igual, o Atlético não vive um grande momento do ponto de vista de resultados, mas o Atlético está em evolução. Inclusive, daqui a pouco é o tema do Atlético, do Dragão do Brasil aqui no debate das feras. Você vê o Goiás ainda com espaço para crescimento? Esse time do Goiás, que já apresenta um futebol, do ponto de vista da competição e dos resultados, interessante, tem mais espaço para crescimento? Tem, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você que o Goiás vem evoluindo. Para mim é interessante como a gente vê alguns jogadores que com a mudança de treinador, com a chegada do Mancini, voltaram a jogar bem. Aí a gente pode citar Gava, Juninho, Marcão, que está crescendo, Lucas Ribeiro, que voltou a ser titular ao lado do Messias no sistema defensivo. Então esses jogadores evoluíram, mas ainda precisa mais. A gente citou aqui o Wellington Matheus, que precisa jogar mais do que vem jogando. Daqui a pouco o Mancini tem uma entrada aí do Benítez, se conseguir jogar o que a gente sabe que ele tem potencial, vai ajudar muito. O Goiás vai crescer muito, com certeza aí a bola vai chegar mais no Anselmo Ramon, que ainda precisa ser mais decisivo, né? Ele foi decisivo em um jogo, mas ainda falta esse poder de decisão que a gente sabe que ele tem condições de ter. É um jogador que participa, que pra mim faz ter uma boa movimentação, que não é aquele jogador paradão lá dentro da área, que ele sai, que ele participa muito do jogo. No jogo contra o Curitiba ele fez muito isso, né? Não ficou fixo, ele saía para abrir espaço para outros jogadores, mas a gente sabe que o poder de decisão dele, ele precisa melhorar. Os próprios alas, né? O Lepo fez um baita de um jogo contra a equipe do Curitiba, mas depois lá diante do Paysandu já não jogou tão bem assim, por mais que esteja improvisado. O garoto Caito também tem margem ainda para crescer. Para mim, precisa melhorar ali a sua última parte, na parte do cruzamento, da assistência. Então tem margem para crescimento. Não é porque o Goiás está na liderança que vai ficar achando que tá tudo certo, que tá tudo bom. Não, tem margem para crescimento, sim. Precisa também do Mancini conseguir achar algumas peças de reposição para que o time não caia de rendimento no segundo tempo. Então, se a gente for falar aqui, tem muita coisa para crescer, mas está evoluindo. Acho que o mais importante é isso. Com a chegada do Mancini, o time evoluiu e não é à toa que está na liderança. 2h25 agora, Pedro Nolasco. O Mancini é do ramo, muito bom de treinar. É isso aí, fera. Todos nós aqui gostamos bastante do trabalho do Mancini. Vinícius Lima tá ligado com a gente, quer ingresso, por favor. Vou dar meu ingresso pra minha mãe e pra minha namorada. Ô, Vinicinhos, a gente precisa que alcançar a nossa meta. A gente não bateu os 400 ainda, tá? Com 400 likes eu faço outro sorteio aqui da tarde pra você, melhor ouvinte do mundo. Like. Ajuda a gente também, daquela fortalecida. Um abraço pro Matheus Santos, tá ligado? Benedito Souza Neto também tá participando. O Goiás precisa de um outro volante. Esse Gonzalo é muito fraco. Um abraço aqui também pro Demilson Pereira Melo. Boa tarde, Thiago. Você acha que se o Benítez e o Wesley Garcia se encaixarem no time, o Goiás briga pelo título? Tô em Guapó. O Demilson, o Goiás, pra mim, do jeito que tá atualmente, ele já é candidato ao título. Rapaz. Agora, com a entrada de Wesley Garcia e de Benítez, meu amigo, aí entrega a taça. Entrega a taça. Se Wesley e Benítez jogar o que a gente sabe do potencial deles, doido. Briga sem dúvida nenhuma. O Wesley Garcia hoje, ele é um jogador... Tô mentindo aqui, né, Ladeira e Jean Lopes? Participem aqui também do debate. Né? Funcione aqui no debate, vocês recebem muito bem pra isso, vocês estão calados, ué. Cadê vocês dois? O que foi, né, Ladeira?
que tá acontecendo Tô com chegando. você? Hã? Tô chegando. E você, Gelop, você tá tomando aqui da gente? Ah, Você sabe o que Você não me acontece, chama, ô Você Thiago? me esquece. o que foi, ô Ney? Ô, Jean, espera um pouquinho que eu tô falando, Jean. Agora eu tô falando. Que velho aborrecido, É que o gente. Tim fica mais perto de você e de vez em quando o Tim, ele não respeita a nossa idade, né, Jean? Que é bem diferente da minha, Mas né? a Bem verdade maior. é que O que foi, Ney? todos nós estamos ansiosos aí, esperando, né, a volta do Elis Garcia e do Eli Garcia e também do Benítez, né? Agora, eu particularmente estou esperando o Benítez. O Benítez se recuperar, porque a gente sabe da qualidade, né, do jogador e a carência desse camisa 10. Agora, obviamente, não é também assim, não, o Thiago, porque o Wesley voltando e o Benítez já é campeão. Não, calma. Não é dá uma campeão, seguradinha. é quase Depois campeão. o pessoal lá do Pará começa a te xingar, É quase. aí você quer rebater o pessoal de lá. Olha o Remo. Cuidado com o Remo. Nossa, aqui, Que ó, nem tô diz tremendo. o Danilo, né? Ney, olha aqui, ó. Cuidado, Não, você Thiago. falou de quem? Você falou do Remo? Olha o Remo. Fala de Falei novo do aí, Ney. Remo. Fala de novo aí. Olha o Remo, Thiago. Fala de novo. Fala. Cuidado com o Remo, Thiago. Nossa, meu Deus, eu tô tremendo de medo. Fecha em mim aqui, ó. Nossa, minha mão tá tremendo. Ah, pelo amor de Deus, Ney, me respeita. O Remo Mas, vive uma ó, grande fase, mas não é candidato a acesso, não, meu amigo. Agora, Me falando ajuda. sério, o time do Goiás, com a presença do Wesley Garcia e também do Benítez, já vai dar uma cara diferente, né? Principalmente em qualidade. São dois jogadores tecnicamente acima da média, e isso obviamente vai referenciar bastante aí o Goiás para buscar aí o acesso. Sem Não para dúvida ser alguma. campeão, mas para buscar o acesso. Até porque em Série B, título é acesso, gente. Mas assim, é porque o negócio tá tão em aberto, né, Jean Lopes, pelo equilíbrio da competição nessa temporada, e o momento do Goiás na Série B é tão bacana, é tão legal, o Goiás tem convencido tanto, que, pô, sobe e leva a taça também, né? Eu não vejo nesse momento assim. É claro que o campeonato tá em aberto, ainda tem muitas rodadas pela frente, mas hoje ninguém joga mais que o Goiás, não. E você tendo o Benítez em boa fase e Wesley Garcia também, a situação fica muito mais fácil. Ou não, Jean Lopes? 12h29. Hã? Fica pra mim. O que foi, Jean? Jogadores aí, torna-se no momento, veja bem, porque outros times podem contratar jogadores, mas no momento o melhor 11 da Série B. Thiago, tem outro jogador que a gente quase não fala sobre ele, ultimamente não temos falado sobre ele, e ele está fazendo uma falta imensa ao Goiás, sobretudo na armação de jogadas na parte ofensiva, que é o Lovati na lateral esquerda. Já tem algumas rodadas que ele não joga. Esse jogador tem sido, depois que o Mancini assumiu o Goiás, um dos principais jogadores na criação de jogadas. Ele quando o Goiás está atacando, ele torna-se quase que um meia armador, ele torna-se um meia esquerda, melhor dizendo. Ele torna-se um meia esquerda, ele lança, ele toca, ele dá assistência, ele finaliza de fora da área. Aliás, num programa passado aí, alguém falou sobre como que o Benítez vai entrar no Goiás. Existem várias possibilidades para o Benítez entrar no Goiás. Eu colocaria ele, tiraria o Elton Matheus, jogaria com o Benítez assim, caindo pelo lado esquerdo e dava liberdade para o Lovato subir bastante. O Goiás ia ficar muito criativo, porque teria o Gava, o Benítez e o próprio Lovato para criar. Perderia o Elton Matheus como velocidade, mas o Elton Matheus pouco tem ajudado o Goiás, a verdade é essa. É o jogador que está destoando dos demais nessa Série B até o momento. A outra possibilidade é tirar o Gonzalo, recuar o Juninho para primeiro volante e colocar o Benítez no seu lugar. São duas formas do Goiás, do Benítez entrar no time do Goiás sem precisar sacrificar tanto o time que estar bem. O Goiás com o Benítez bem fisicamente, bem clinicamente, o Garcia voltando com a mesma qualidade técnica que ele estava no Campeonato Goiano, o Goiás vai ficar muito forte, Thiago, não tenha dúvida disso.